Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E no programa de hoje falaremos sobre PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. É aquele programa que irá nos auxiliar a gerenciar os riscos físicos, químicos e biológicos. E aí entra a primeira polêmica em relação ao PPRA. Devo ou não devo colocar riscos mecânicos e ergonômicos neste documento? Na minha opinião, muito mais importante do que saber se eu devo ou não colocar esse risco, é saber se você está gerenciando esse risco na sua empresa. Você está identificando e controlando esses riscos? Porque se você está gerenciando esses riscos, não vai fazer muita diferença você colocar anexo ao PPRA ou não colocar. Tá? Mas na minha opinião, para não ficar em cima do muro, eu acho que os riscos mecânicos sim dá para colocar no PPRA, porém os riscos ergonômicos eu não acho o formato do PPRA o mais adequado. Mas se você quiser, faça a análise ergonômica e anexe ao PPRA. Tá, mas o que é o PPRA basicamente? Vai ser a antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais. Então, a antecipação, o que é isso? Mês que vem você sabe que será instalada uma máquina na sua empresa que gera ruído, ou que vai trabalhar com determinado produto químico, ou um setor novo será instalado. Você pode antecipar os riscos. O que eu vou fazer em relação a esse risco, a esse outro risco? Então, essa antecipação você consegue com quem? A manutenção deve ficar sabendo, a engenharia deve estar sabendo, a gerência da empresa deve estar sabendo. Então, você também tem que estar sabendo. Então, você antecipa os futuros riscos. Depois, eu venho para a segunda etapa, para o reconhecimento. É uma etapa que não é difícil, mas é trabalhosa. Você vai setor a setor, com checklist lá, identificando. Aqui tem ruído, aqui tem calor, aqui tem vibração, aqui tem poeira, aqui tem tal produto químico. Então você vai reconhecer todos os riscos da empresa. Reconheceu, aí você vai verificar a necessidade ou não de uma avaliação quantitativa ou qualitativa. Então você vai avaliar o ruído daquele setor, o produto químico de outro setor e comparar com os limites de tolerância. Depois que você avaliou, você vai verificar se é necessário ou não controlar. Então, se eu tinha um ruído muito elevado, ou se eu tenho um produto químico em uma alta concentração, acima do limite de tolerância, eu tenho uma necessidade de fazer o controle. Então, vou estabelecer, elaborar um cronograma e dizer, olha, vou fazer isso tal mês, isso aqui tal mês, tal mês. Só que tem muita gente que acha que isso é um programa que vai ser feito, por exemplo, em janeiro, aí eu faço aquele cronograma e fica por isso. Só ano que vem é que eu vou pegar de novo nele. Não, é um programa, não é laudo. Laudo é algo conclusivo, que é aquele mês e acabou. Um programa não, é o tempo todo. Não, professor, o programa é anual. Não, ele não é anual. Imagina o seguinte, você fez o programa em janeiro. Em fevereiro, mudou o setor todo da empresa e geraram novos riscos e tudo mais, novas máquinas, novos produtos químicos. Você vai esperar um ano para avaliar tudo de novo e deixar seu trabalhador exposto? Não, né? Você tem que fazer esse controle, avaliar tudo. Então, é um programa, o tempo todo você tem que estar acompanhando. A questão da avaliação global anual é porque uma vez por ano você para tudo e vai ver o que eu fiz e o que eu não fiz. Aquilo que eu não fiz, por que eu não fiz e quando eu farei? Vou fazer o planejamento. O planejamento pode ser feito isso, essa avaliação global, para verificar, para deixar claro o que foi feito, o que não foi feito, para ficar replanejando. Mas o programa não para. Okay? E eu prometi que todo programa eu traria um livro, né? Uma indicação. E no programa de hoje, PPRA e PCMSO em Serviços de Saúde, da editora LTR, do Marcos Guimarães Paiva. É um livro que a princípio é para o setor de saúde, mas a estrutura dele é muito boa para qualquer PPRA. Eu vou ler um trecho aqui do livro, olha lá. A simples existência de um agente nocivo não implica necessariamente a existência de um risco. Por outro lado, o risco pode existir, mas a exposição está controlada, significando, pois, que medidas eficazes foram implantadas. E, quando houver um risco evidente, é necessário que medidas de controle sejam tomadas imediatamente, deixando a avaliação quantitativa para depois. Tal fato deverá ser registrado claramente no PPRA ou na análise global. Entenderam aqui? Ó? Ele não está dizendo para você fazer esperar, identificou um risco e você primeiro vai fazer a avaliação quantitativa e depois vai fazer o controle. Não, encontrou o problema é hoje, é agora. Você sabe que é um problema. Mais um trechinho aqui. As estratégias de amostragem devem seguir critérios científicos,
não devem ser feitas como se vê quase sempre, amostragens aleatórias e, a seguir, aplicar o resultado para todos os trabalhadores, como se tratasse de algo sempre verdadeiro. Essa questão da estratégia de amostragem é um problemaço, porque as pessoas pegam uma avaliação pontual de um dia do ano e consideram aquilo verdade para o ano todo. Há todo um estudo estatístico em relação a isso, que infelizmente não é feito na maioria das empresas. Então, em outro programa a gente pode falar um pouquinho mais de estratégia de amostragem. Mas lembre que um único ponto feito em um dia qualquer do ano não é necessariamente a verdade do ano todo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha, ajuda a divulgar este novo canal. Um abraço e até o próximo programa.